Então, pessoal, eu vou falar um pouco aqui hoje sobre o instrumento paquímetro, né? E vamos discutir aí os principais tipos e uso do mesmo. Bom, de que se trata um paquímetro? Um paquímetro é um instrumento usado para medir dimensões lineares, né, de um objeto qualquer. E isso vão desde dimensões internas, externas e de profundidade desse objeto, né? Basicamente, um paquímetro consiste ali em uma régua graduada com encosto fixo e nela ali desliza um cursor. Tudo isso aí são elementos do instrumento e eu vou falar um pouco deles a seguir. Aqui tem a figura, né? No 1 eu tenho uma orelha fixa, no 2 uma orelha móvel, aqui indicando o 3 eu tenho um nônio, né? Ou verme. Isso aí está trabalhado em polegadas. No 4 eu tenho um parafuso de trava, no 5 eu tenho um cursor, no 6 uma escala fixa de polegadas, no 7 um bico fixo, no 8 eu tenho um encosto fixo, no 9 um encosto móvel, no 10 eu tenho um bico móvel, no 11 eu tenho um nônico, ou um verne também, só que este, diferente do anterior, é trabalhado em escala de milímetros, né? O outro era trabalhado em polegada. No 12 eu tenho um impulsor. Aqui no elemento 13 eu tenho uma escala fixa, né? E é em milímetros também. E aqui no 14 eu tenho uma haste de profundidade. Agora eu vou citar alguns tipos de paquímetros. Provavelmente alguns desses modelos não são estranhos para nós, né? E eu vou começar aqui pelo paquímetro universal. Este aqui é o mais comum, né, de se deparar. Por exemplo, nas aulas de física experimental 1, né, a parte laboratorial toda mesmo foi feita utilizando esses paquímetros, né, deste tipo. E ele também é utilizado, né, assim como falado anteriormente, para medições internas, externas e de profundidade, de ressaltos também. E esse é o tipo mais comum de paquímetro, né? Aqui tem exemplos de medidas, né? Medida interna, de ressalto, externa, de profundidade. O tipo de paquímetro, o paquímetro universal com relógio. Esse aqui, ele vem com o relógio acoplado, né? Ele vai facilitar ali a leitura e a medição, né? Consequentemente, teremos uma medição mais rápida, né? E a diferença desse para o anterior é a questão da leitura, né? Nesse aqui, a leitura é mais fácil, né? Digamos assim, para a pessoa que está manuseando o instrumento. O tipo de paquímetro tem esse com bico móvel, né? Também chamado de basculante. E ele é empregado ali para medir peças cônicas ou peças com rebaixos de diâmetros diferentes. Para a gente é interessante, né? Por exemplo, na disciplina de elementos de máquinas, você trabalha muito com esse tipo de peça aqui, né? Se caso fôssemos efetuar uma medida, por exemplo, esse é um instrumento interessante para fazer isso. O tipo de paquímetro de profundidade, né? Esse aqui serve para medir profundidade de furos não vazados, né? Rasgos, rebaixos, etc. Né? Todo tipo de profundidade que um objeto, recipiente envolve ali, você pode utilizar esse instrumento para medir. Aqui mesmo a gente já tem duas situações com o paquímetro de profundidade. Nota, a gente tem uma peça aqui, né? Ela tem uma certa profundidade, um certo espaço aqui. E a gente está utilizando o paquímetro para medir essa profundidade. Aqui na 2 a mesma coisa. Só que nota que a gente está querendo saber o quanto que mede esse vão aqui, né? Esse buraco. A gente quer medir essa superfície aqui de trás, né? E essa parte frontal aqui da peça, né? Essa medida que a gente está interessado. O tipo de paquímetro duplo serve para medir lente de engrenagem, mais um instrumento aí que seria interessante para a gente, né? Visto que essas medidas aí, elas são bem comuns assim, na parte de elementos de máquinas. A gente trabalha muito com passo, né, que seria a distância entre os dentes ali, com
esse ângulo, né, entre os dentes ali, e o parquímetro pode ser utilizado para auxiliar nisso daí, né, esse parquímetro duplo. E seria um exemplo de aplicação bem bacana aí sobre esse instrumento. O tipo de parquímetro, que assim também é bem utilizado, né, é o digital, e ele promove ali uma leitura bem rápida, né, e é livre de erro. Então, por exemplo, livre de erro assim do cara que está manuseando, né? Entendeu? Então, para controle estatístico, isso é bem interessante, visto que é um instrumento assim com a medida livre, né, de alguns fatos, né, que podem vir a ocorrer. Por exemplo, a inabilidade da pessoa que está manuseando um objeto, né? Além disso, a questão do golpe de vista. Então, é um objeto que elimina essas variáveis aí, né? Consequentemente, isso vai afetar meu resultado. Eu posso ter uma medida mais precisa por consequência disso. Por isso, ele é muito utilizado em controle estatístico. O tipo de parquímetro é o traçador de altura, né? E esse aqui é o mesmo princípio. E ele baseia-se no mesmo funcionamento do parquímetro, né? Claro. E ele apresenta uma escala fixa com cursor na vertical. É bastante utilizado ali na traçagem de peças, né, para facilitar o processo de fabricação, com auxílio de acessórios e no controle dimensional dessas peças também. Esse é um tipo mais incomum, né, que é só em algumas áreas de projeto ele é utilizado mesmo. Mas assim, a gente está mais familiarizado com o primeiro tipo lá, né, apesar que muda pouca coisa, né, pelo menos esses primeiros aqui, para o que a gente está habituado. Esse traçador de altura seria o menos incomum destes, né? Mas é bem utilizado também. Como falado anteriormente, o paquímetro é um instrumento que possibilita uma grande exatidão na medida, ou seja, isso facilita bem a realização da medida, na qual essa parte está em milímetros, essa outra parte está em centímetros, essa parte está em polegadas, essa parte podemos achar tanto em milímetros quanto em centímetros, a profundidade. Como exemplo, podemos pegar uma tampinha, na qual o paquímetro possibilita que a gente faça a medição tanto externo quanto interno, quanto questão de profundidade, na qual pode fazer a medição desses três aspectos do objeto.